Olá pessoal, estamos aqui para mais uma nova aula. Eu acho que pelo menos aqui no sul do Brasil está frio e não sei onde os irmãos estão, mas aqui está bem frio. Estamos no pleno inverno, né? Então estamos aqui bem agasalhados para a nossa aula de hoje. Lembrando que os irmãos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal para que os artigos, as publicações possam chegar a maior número de pessoas e o canal possa crescer e se desenvolver, e também compartilhem as aulas com seus amigos e irmãos na igreja. Então, nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre... Nós já falamos sobre apostasia e restauração, já falamos sobre outros assuntos do Evangelho, ainda vamos falar sobre outros assuntos importantes, como o mundo espiritual e exaltação, os graus de glória, mais para frente. Mas agora precisamos falar um pouquinho sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E que ela foi estabelecida nesses últimos dias como o reino de Deus aqui na Terra. Então a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a Igreja e também sobre o livro de Mórmon, que é a base, né? É a única prova viva da restauração. Agradeço também a todos os que estão assistindo as aulas, fazendo perguntas. Eu estou respondendo à medida que eu posso responder aquelas perguntas que eu sei responder, né? Tem algumas perguntas bem difíceis que não tem resposta, que eu pelo menos não conheço a resposta, mas eu aviso os irmãos quando recebo os e-mails, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. E, como eu falei, nós vamos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo. E a primeira escritura que a gente vai usar hoje é o que está lá em Doutrina e Convênios. Lembrando que a seção 1 de Doutrina e Convênios não foi a primeira, ela foi dada depois de várias sessões, né? Ela foi dada quando já tinha mais ou menos uns 100, cento e poucos sessões, né? E aí então foi dado como uma introdução ao livro que era chamado Livro dos Mandamentos e passou a ser Doutrina e Convênios, né? Muitas pessoas falam doutrinas e convênios, não é, o correto é Doutrina e Convênios, ok? Então a Escritura diz assim, esta é a única igreja verdadeira e viva na face da terra, Doutrina e Convênios 1:30. O que isso significa? Não significa que as outras igrejas não tenham um pouco de verdade, pois certamente muitas delas têm. Não significa que as outras igrejas também não façam o bem, pois muitas delas fazem muitas coisas boas. O que isso significa que esta é a única igreja que contém toda a verdade que foi revelada até agora nessa dispensação. A única igreja que tem as ordenanças necessárias para a exaltação e a única igreja que tem o sacerdócio de Deus para realizar essas ordenanças com validade divina. Então isso é muito importante a gente entender. A autoridade do sacerdócio, porque sem essa autoridade, a gente só estudar as Escrituras, pegando o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? Mesmo o apóstolo Paulo, muitas pessoas quiseram comprar a autoridade do sacerdócio. E essa autoridade não se compra, e a gente não escolhe, somos escolhidos pelo Pai Celestial para poder portar essa autoridade. E aí, quando um portador do sacerdócio digno, ou mesmo não estando completamente digno, mas que tem autoridade, e fizer uma ordenança, essa ordenança é válida. Ela fica registrada nos céus como válida, né? Eu sempre usava até como argumento, por exemplo, para você hoje fazer uma transação, vender um imóvel, você precisa ir num cartório, reconhecer firma, fazer todos aqueles trâmites. Eu não posso chegar e aqui abrir uma lojinha na esquina e dizer que eu sou um cartório. Por quê? Porque o Estado precisa autorizar que aquelas pessoas estão autorizadas a fazer esse procedimento de reconhecer firma, de fazer uma procuração e fazer uma venda, né, de um imóvel. Se eu abrir uma portinha, não tem valor nenhum para o Estado. E assim, se não houver o portador do sacerdócio real, não há como ser reconhecido pelo Senhor, por melhor que sejam as intenções, né? Essas pessoas não poderão ir para o reino celestial se não receberem as ordenanças por alguém que possui autoridade.
Outra coisa, como é que deveria ser a igreja de Jesus Cristo? Então, a igreja de Jesus Cristo, ela, segundo afirmou o apóstolo Paulo, é que eles deveriam estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Está lá em Efésios 2:20. Então, tão importante eram esses apóstolos para o bem-estar da igreja, que Paulo declarou até quando precisaríamos deles. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. E ele declara que isso evitaria que os santos fossem levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, para que a igreja de Jesus Cristo seja uma igreja organizada da maneira de Cristo, precisa ter apóstolos e profeta. Por que apóstolos vem primeiro? Porque, na verdade, todo profeta é um apóstolo. Primeiro ele é um apóstolo. E quando ele se torna um apóstolo mais velho, mais antigo, não velho em idade, mas o mais antigo no chamado da época dele, ele passa a ser o apóstolo presidente ou o presidente da igreja. Por que isso? Para evitar, irmãos, todo o vento de doutrina, que alguém inventa uma doutrina que as pessoas são muito ávidas em acrescentar coisas às ordenanças, inventar coisas, né? Então precisamos ter apóstolos e profetas que dão e trazem as revelações de Deus para a nossa época. Porque o profeta mais importante para nós é o profeta atual, o que está recebendo revelações para a nossa época. Ainda mais, na Igreja de Cristo, no meridiano dos tempos, ainda haviam outros líderes que ajudavam os apóstolos a manter a igreja, o evangelho de Jesus Cristo e cuidar das ovelhas. Esses eram os bispos, aí tem as referências, se os irmãos quiserem, os anciões, que são os eldres, os evangelistas, que são patriarcas, significando, né, patriarca, e pastores, significando homens como bispo, presidentes de estaca, que presidem o rebanho. Nossa sexta regra de fé da igreja faz referência a essa organização. Diz assim, cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas e etc. Tá? Então, essas são algumas das chaves para que nós possamos ter a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Outra coisa é o poder do sacerdócio. Outro aspecto da igreja de Jesus Cristo é a autoridade para agir em seu nome, ou seja, o poder do sacerdócio. E lembre, não é uma coisa que a gente adquire, não é uma coisa que a gente pleiteia, não é uma coisa que a gente se auto-intitula, mas é uma coisa que a gente precisa ser chamado por Deus. Né? E Cristo escolheu seus líderes. A Escritura diz lá em João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ao ordenar seus apóstolos, Cristo deu-lhes autoridade. Isso está lá em Mateus e também em Lucas. Então, todo homem que possui o sacerdócio de Deus nessa terra hoje pode remontar sua autoridade do sacerdócio a Jesus Cristo, a fonte de toda autoridade e poder. Na igreja, todo portador do sacerdócio pode ter a sua linha de autoridade. O que é a linha de autoridade? É dizendo, por exemplo, um elder da igreja foi ordenado por um elder, um sumo sacerdote, esse sumo sacerdote foi ordenado por uma outra sumo sacerdote, e assim por diante, até nós chegarmos em algum profeta Joseph Smith ou algum outro dos apóstolos, e que foram ordenados por Pedro, Tiago e João. Todos nós vamos chegar em Pedro, Tiago e João, porque foi eles que restauraram o sacerdócio de Melquisedeque, e eles foram ordenados pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Então, todo portador do sacerdócio pode ter a sua linha de autoridade, né, e buscar conhecer a sua linha de autoridade. Onde que você consegue isso? Com a pessoa que te ordenou, né, e ela pode pedir para a pessoa que ordenou ela. Geralmente, a linha de autoridade é sobre o último chamado, no caso, o sumo sacerdote, ou no caso, um apóstolo, e assim por diante. O sacerdócio, por definição, é o poder e a autoridade para representar o Salvador na terra. Esta autoridade confere aos atos realizados por portadores do sacerdócio autorizados a serem válidas tanto na terra como nos céus. É importante salientar aqui que a autoridade e poder são coisas diferentes. A autoridade é o ofício que o homem recebe.
como sacerdote, o élder, o sumo sacerdote. Mas o poder só é recebido pelo princípio da dignidade e fidelidade aos mandamentos e ao próprio sacerdócio. Outro aspecto que deveria ter a Igreja de Cristo é o nome, né? A ser lembrado, o nome da igreja. Se somos batizados em Cristo, se oramos em seu nome, e Jesus deu a sua vida para nos salvar, é o único Deus Salvador nosso por Jesus Cristo, né? Judas fala isso e Moisés também. Jesus também é chamado pelo apóstolo Pedro de a pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela não crer não será de modo algum envergonhado. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra principal, né? A pedra angular. Está lá em 1 Pedro. Então, como será a minha igreja? O próprio Salvador falou isso lá aos nefitas. Se não tiver o meu nome, porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, com um adendo aqui, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Qual que é o evangelho de Jesus Cristo? Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, o sacerdócio real e assim por diante. Também nós somos batizados e tomamos sobre nós o nome de Cristo. Por isso, sua igreja deve levar o seu nome e estar edificada sobre o seu evangelho. Está lá em 3º Nefe. Numa revelação moderna, o profeta Joseph Smith, o Senhor declarou: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. É importante esse azinho na frente aqui, né? Esse A na frente aqui da igreja é importante, porque é a igreja, não é só igreja, é a única igreja, né? Que leva o nome de Jesus Cristo. Até essa data, eles eram conhecidos como a Igreja de Cristo somente, né? Eles se titulavam como Igreja de Cristo. Foi nessa data que o Senhor, então, deu qual deveria ser o nome da igreja. Claro, os santos eram todos aqueles que eram membros da igreja. Isso está lá no Novo Testamento. Os membros da igreja também eram chamados de santos. Não quer dizer que se uma pessoa é santa no sentido de que ela não tem pecados. Os santos são os membros da igreja. Nos últimos dias é evidente, né? Estamos nos últimos dias desta terra antes da segunda vinda. Outra coisa que a igreja de Jesus Cristo deveria ter, as ordenanças. As ordenanças que são essenciais para a salvação existiam na igreja estabelecida por Cristo no meridiano dos templos. O batismo, o dom do Espírito Santo, o sacerdócio, as ordenanças do templo, se bem que eram muito limitadas em muitas épocas do mundo, mas ainda assim existiam algumas ordenanças, né? Eram feitos em montanhas muito altas ou de outras maneiras. Nós temos um capítulo especial sobre as ordenanças, né, e os convênios mais para frente. Outra coisa, ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo. Aqui tem a referência, profetas, apóstolos, se os irmãos quiserem as referências, estão aí, sacerdócio real, sacerdócio de Melquisedeque, sobre os templos, sobre o casamento celestial, sobre o batismo pelos mortos, a investidura, ressurreição, mundo espiritual, pré-existência, tudo isso, ainda nós vamos falar, né, sobre a ressurreição, mundo espiritual, vamos falar sobre o templo. Então aqui tem algumas referências, né, das doutrinas que são ensinadas na igreja, a pré-existência, nós já falamos sobre essa doutrina em aulas anteriores, os 3 graus de glória, né, que tem um lampejo lá em 1 Coríntios, mas a verdadeira essência está lá em Doutrina e Convênio 76, a vara de José sobre a expiação. E graças ao livro de Mórmon e Doutrina e Convênios, a gente ampliou nosso conhecimento da expiação exponencialmente, né, do que só o Novo Testamento. Mas eram doutrinas que eram conhecidas naquela época, né? O dom do Espírito Santo, jejum, Urim e Tumim, Sião, unção com óleo, o dízimo, revelação, a doutrina da Trindade, centralizada na família, a Igreja de Jesus Cristo deveria ser o poder selador e também uma igreja missionária, tanto como deste lado quanto do outro lado do véu, é uma igreja missionária, ok?
O presidente Elder Uchtdorf, né, presidente Uchtdorf, quando ele disse isso, ele diz assim: o testemunho da veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo é a mais poderosa força motivadora de nossa vida. Jesus enfatizou muitas vezes o poder dos bons pensamentos e dos motivos corretos. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. O testemunho do Evangelho restaurado nos ajudará na vida, primeiro, a aprender o plano específico de Deus para nós e depois a agir de modo condizente. Ele nos dará a certeza da realidade, veracidade e bondade de Deus, dos ensinamentos e expiação de Jesus Cristo e do chamado divino dos profetas modernos. Então, o presidente Uchtdorf aqui está incentivando que a gente obtenha um testemunho do Evangelho. E esse testemunho precisa ser fortalecido dia a dia. E ele continua: o testemunho nos motiva a viver em retidão. E uma vida justa torna o nosso testemunho mais forte. Olha que interessante, né? Parece uma roda, né? Um ciclo, né? O testemunho nos motiva a viver em retidão. E quando a gente decide viver em retidão, nosso testemunho se torna mais forte. Por quê? Porque testemunho é uma troca que a gente faz com Deus. Obras de fé, testemunhos do Espírito. A gente já viu isso quando falamos sobre fé, né? Obras de fé que a gente faz, testemunhos do Espírito. Um exemplo disso é quando a gente lê o livro de Mórmon e o Senhor, então, se nós cumprirmos com aqueles requisitos que estão lá em Moroni 10, né? Se nós cumprirmos com os requisitos, ao lermos o livro de Mórmon, vamos ter um testemunho do Espírito. E essa é uma troca. Se são as obras de fé, recebemos um testemunho. E aí ele diz, um testemunho é a coisa mais preciosa que podemos ter, porque não é adquirido só pela lógica ou pela razão. Isso é muito importante, né? Tem muitas pessoas que querem obter um testemunho só pela lógica. E o apóstolo Paulo mesmo diz isso, que não tem como ser só pela lógica, é pelo Espírito. Tá? Ele não pode ser comprado com posses terrenas, não pode ser dado como presente nem herdado de nossos antepassados. Não podemos depender do testemunho de outras pessoas. A fonte desse conhecimento seguro e dessa firme convicção é a revelação divina. Recebemos esse testemunho quando o Santo Espírito fala ao nosso espírito. E esse é o testemunho mais poderoso que alguém pode receber. Não é um milagre. Né? Quando um milagre acontece, nem sempre gera um testemunho. Mas o testemunho verdadeiro é aquele que o Espírito Santo fala ao nosso espírito. São coisas internas. Né? São coisas internas. Então, basicamente, então, fizemos um pequeno retrospecto sobre como deveria ser a Igreja de Jesus Cristo. E aqui nós temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, com todas essas coisas e ainda mais coisas, revelações modernas que para a nossa época. O outro aspecto agora muito importante e também baseado no nosso testemunho, e a única prova, na verdade, viva e palpável da restauração é o livro de Mórmon, que nós vamos falar agora um pouquinho dele. O livro de Mórmon é a prova viva e palpável da restauração. A gente pode pegar e ler esse livro, né, que é um outro testemunho de Jesus Cristo. Então, agora vamos então entrar no livro de Mórmon. Uma coisa interessante, irmãos, no livro de Mórmon, ele tem 6.607 versículos e temos 3.925 citações de Jesus Cristo, mostrando que o livro de Mórmon é uma testemunha robusta do Salvador. Tá? Isso foi uma autoridade que fez esse estudo, e eu também já fiz esse estudo e posso provar que está certo. Tá? Eu cheguei a números muito próximos, talvez eu perdi um ou outro, ou acrescentei um ou outro, mas os números são muito próximos. Só para se ter uma ideia, uma das escrituras, né, que eu gosto inclusive muito, né, que fala de Cristo várias vezes, diz, olha, está lá em 2 Nef 25, 26. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, profetizamos de Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Só nesse verso, né, são 4 citações do Salvador Jesus Cristo. Então, mais da metade do livro de Mórmon, dos versículos,
fala do Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, ele é um outro testamento do Salvador Jesus Cristo. E o livro de Mórmon, ele destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. Porque a grande promessa do livro de Mórmon, né, é de que nos últimos dias a Israel moderna, que somos nós, a igreja, seria novamente estabelecida para coligar os descendentes de Israel, aqueles que têm o sangue de Israel correndo nas veias, né, que é a grande maioria dos membros da igreja hoje. E ele continua: e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Uma coisa interessante, né, irmãos? O livro de Mórmon é só mais um testamento. Teremos outros testamentos de Jesus Cristo. Provavelmente todas as tribos de Israel ou outros povos têm os seus registros. Claro, eles entraram em apostasia, como entraram os nefitas e lamanitas, mas um dia teremos também as escrituras, a história desses povos, e sabemos que o Salvador Jesus Cristo também esteve entre eles. Os visitou como visitou os nefitas. E um dia nós teremos isso, né, essas escrituras desses outros povos. Um dos profetas que a gente pode dizer, né, que foi o presidente da igreja, e o tema principal da missão dele como profeta foi o livro de Mórmon. E ele diz assim: não temos que provar que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ele é sua própria prova. O livro de Mórmon não está em julgamento. Quem está é o povo do mundo, inclusive os membros da igreja, com respeito ao que farão com essa segunda testemunha de Cristo. E ele continua: a pedra angular é a pedra central de um arco. A pedra angular é essa pedra aqui que sustém o arco. Tá? É a pedra que sustém esse arco. Ela mantém as outras pedras no lugar, e se for removida, o arco desmorona. O livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião em 3 aspectos. É a pedra que sustém o nosso testemunho de Cristo, a pedra que sustém a nossa doutrina e a pedra que sustém o testemunho. Tá? Presidente Ezra Taft Benson. O profeta Joseph Smith, ele diz assim, falando a respeito do livro de Mórmon: era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo-os de qualquer outro livro. Tá? Então, por que ele é um livro mais correto? Falando de livros de escritura. Porque ele foi traduzido diretamente do original para o inglês e do inglês para as outras línguas. Não teve ninguém mexendo, acrescentando, tirando coisas, doutrinas, como aconteceu com a Bíblia, que a gente sabe. Então, o livro de Mórmon, ele veio da fonte original para o inglês e para as outras línguas. O profeta Moroni, aquele que tinha as chaves do livro de Mórmon, vamos assim dizer, aquele que entregou as placas ao profeta e o instruiu para que ele pudesse traduzir esses registros, né? Ele faz aquela exortação que todos nós conhecemos. Ele diz: e quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leias, e a meditardes sobre isso em vosso coração. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então, todos os que são membros da igreja foram incentivados a fazerem isso, a buscarem o seu testemunho pessoal do livro de Mórmon. Né? Eu acho que o nosso testemunho tem que estar baseado em pelo menos 3 pilares. O livro de Mórmon, o profeta Joseph Smith e a igreja, né? Que é a igreja de Jesus Cristo. Esses 3 pilares baseiam todo o nosso testemunho. Mas o livro de Mórmon é
o ponto central, né? Porque se o livro de Mórmon é verdadeiro, Joseph Smith foi um profeta que trouxe ele à luz. E se o livro de Mórmon é verdadeiro, Joseph Smith foi um profeta, então esta é a igreja de Jesus Cristo. Existem evidências bíblicas do livro de Mórmon? Existem, né? Olha lá o que disse o salmista. Da terra brotará a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Lá no livro de Moisés, né, o Senhor falando, disse, e justiça enviareis dos céus, e a verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito. De sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E justiça e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos 4 cantos da terra, em um lugar que prepararei uma cidade santa, para que o meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda, pois ali estará meu tabernáculo e chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Aqui é interessante, né, que essa verdade que brota da terra é o livro de Mórmon. Para quê? Para testificar mais um testemunho do Salvador Jesus Cristo. E um testemunho muito forte da ressurreição, porque ele apareceu aqui aos nefitas, onde temos o registro em terceiro Nefe, do Salvador ressuscitado, né? Que todos testificaram. É muito interessante que as pessoas, uma a uma, tocaram nas marcas, né, dos pregos, dos cravos nas mãos do Salvador e nos pés. E uma coisa que às vezes passa despercebido, porque o livro de quarto Nefe é curtinho, mas aquele povo que teve essa experiência de testificar, de tocar o Salvador Jesus Cristo, eles ficaram mais ou menos 200 anos completamente dignos, né? Só depois de 200 anos que eles começaram de novo, o povo começou de novo a se afastar do Senhor. Mas imagine, aquela experiência deixou eles por 200 anos. Ali foi filhos, netos, provavelmente bisnetos, talvez até tataranetos, que por causa daquela experiência se mantiveram firmes no Evangelho de Jesus Cristo, né? Isso está lá registrado em quarto Nefe. Outras evidências, né? Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. Está lá em Isaías, é uma profecia a respeito do livro de Mórmon, que brotou da terra no sentido de que ele estava enterrado e foi entregue ao profeta Joseph Smith. E aí, Isaías ainda, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Né? Essa é uma profecia a respeito da parte selada do livro de Mórmon e daquela experiência onde o profeta Joseph Smith buscou lá um experiente em caracteres egípcios, né? E levou lá, ele disse, deu até uma declaração de que estava certa, e depois, quando Joseph Smith falou a respeito do anjo e coisa, ele rasgou aquela declaração, né? E ele disse, não posso ler se eu não tiver o livro na minha mão, né? Mas o Senhor não tinha programado desta maneira. Lá em Ezequiel ainda, né? E veio-me a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel e seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declarás o que significam essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteves nas mãos de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, e os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Então a vara de Judá é a Bíblia, como nós temos hoje, e a vara de Efraim, o livro de Mórmon, porque Leí era um descendente de Manassés e também tinha os descendentes de Efraim, né? Mas ficou definido como a tribo de Efraim, o livro de Mórmon. Também Manassés, que é aliada sempre a Efraim.
Tá? Então, aí o livro de Mórmon. Uma outra coisa interessante a respeito do livro de Mórmon, a tradução. Considerando o processo usado atualmente de tradução do inglês para qualquer outra língua, os tradutores modernos, utilizando computadores, processadores de textos, dicionários, enciclopédias para ajudá-los e guiá-los, apesar disso, o processo do início até a publicação requer aproximadamente 4 anos. Agora, o contraste da tradução. Joseph foi criado numa fazenda e tinha somente 24 anos de idade, na época em que ele completou sua tradução, financeiramente com poucos recursos e ocupado no sustento de sua esposa e família. Por necessidade, ele plantava, colhia suas plantações, cortava lenha, buscava água e cuidava dos animais. As condições eram menos do que o ideal. Sua vida era ameaçada por turbas e tentaram roubar as placas, requerendo dele que as escondesse, os registros antigos e frequentemente mudar de lugar para lugar. Joseph tinha pouca instrução formal, talvez não mais do que 3 anos de escola elementar. Que tipo de habilidade Joseph possuía para ajudá-lo na tradução? Oliver Cowdery, que foi o principal escriba, disse da fonte do poder de tradução de Joseph, que o profeta Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus, com ajuda ou por meio do Urim e Tumim. Ele continua, as muitas responsabilidades de Joseph frequentemente interrompiam o processo de tradução, às vezes por diversos meses. Apesar disso, uma vez que Joseph fosse livre para dedicar seu inteiro esforço para a tradução, o trabalho seguiu em frente e ele traduzisse 8 a 10 páginas por dia. Ele completaria a tradução em aproximadamente 63 dias de trabalho. Se fosse computar os dias em que ele realmente fez a tradução, que ele não estava fazendo outras coisas, 63 dias, o que hoje demora 4 anos, com todas as facilidades que se tem hoje, com tradutores, com computadores, enfim, com uma série de outras ajudas, né? E ele, 63 dias. Uma das coisas que mais impressiona sobre a tradução é que Joseph traduziu um volume incrível de 588 páginas do livro de Mórmon em, no máximo, 63 dias de trabalho, em meio a grandes dificuldades e perseguições. Naquela época não havia nada de ajuda, era escrito à mão, na pena ainda, não era nem caneta, né? Era na pena, tinha que molhar na tinta. Tá? Então seria impossível para quaisquer pessoas, mesmo com todo o aparato de computadores e outros recursos, fazer um trabalho tão grandioso em tão pouco tempo. Joseph contou que ele finalmente obteve as placas de Moroni em 1827. Ele também recebeu 2 pedras para serem utilizadas na tradução. Ele e pessoas próximas a ele deixaram relatos dessas pedras, descrevendo-as como brancas ou claras na aparência, presas a um arco de prata ou bordas como óculos modernos, e ligado a um grande peitoral. O texto do livro de Mórmon chama essas pedras intérpretes e explica que haviam sido preparadas desde o princípio e transmitidas de geração em geração a fim de interpretar idiomas, sendo guardadas e preservadas pela mão do Senhor. O livro também relata, como o Senhor deu essas 2 pedras para o irmão de Jared, com a promessa de que iria ajudar as futuras gerações a recuperar suas palavras. O Senhor explica, essas pedras esclareçam aos olhos dos homens as coisas que irás escrever. Uma parte do livro de Éter, que ainda está selada, também um dia será traduzida através desses intérpretes. E uma parte foi traduzida, uma pequena parte, que é o livro de Éter, mas tem 2/3 do livro de Mórmon, que é também a respeito daquele povo, dos profetas, dos jareditas, que está selada, e um dia receberemos também esses outros 2/3 do livro de Mórmon. Então, elas são chamadas Pedra do Vidente, também aparecem em relatos históricos que descrevem Joseph Smith e a tradução do livro de Mórmon. Ok? Então, essas pedras são as pedras do vidente.
chamada, né, Pedras do Vidente, ou de interpretação, ou Urim e Tumim também. Quero passar aqui para frente. O presidente Benson, ele diz assim: existe um poder no livro que começa a fluir para a nossa vida, no momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. Vocês descobrirão maior poder para resistir à tentação, encontrarão poder para permanecer no caminho reto e estreito. As Escrituras são chamadas de as palavras de vida. Não se pode dizer isso de nenhum livro com mais propriedade do que o livro de Mórmon. Quando iniciarem a ter fome e sede dessas palavras, descobrirão vida cada vez mais abundante. Também terão maior amor e harmonia no lar, maior respeito entre pais e filhos e maior espiritualidade e retidão. O presidente Benson afirmou que essas não são promessas vãs, mas exatamente o que quis dizer o profeta Joseph Smith quando afirmou que o livro de Mórmon nos ajudará a chegarmos mais a Deus. E ainda, o presidente Benson, ele colocou o que está lá em Doutrina e Convênios, 84, 55 a 57, onde lemos: o Senhor advertiu o povo da igreja, porque na época estavam negligenciando o livro de Mórmon. E se você perceber hoje, né, o que os profetas e apóstolos têm falado para que se estude o livro de Mórmon, busque estudar o livro de Mórmon, né, o presidente Nelson tem falado isso. E diz assim lá: essa condenação encontra-se sobre os filhos de Sião. O Senhor falando dos santos daquela época, sobre todos. E eles permanecerão sobre essa condenação até que se arrependam e se lembrem do novo convênio, sim, do livro de Mórmon. O livro de Mórmon é um novo convênio. É um outro testemunho de Jesus Cristo. Como eu falei, é o livro mais correto, porque ele foi traduzido diretamente da fonte original para o inglês e depois para as outras línguas. Pode ter falhas? Claro, os homens cometem falhas e erros no sentido da maneira de escrever, mas ele é puro. Elder Holland, ele diz: há mais de 180 anos esse livro vem sendo examinado e atacado, negado, esquadrinhado e criticado como talvez nenhum outro livro na história religiosa moderna, ou talvez como nenhum outro livro em toda a história religiosa. E ainda assim ele resiste. Teorias malogradas a respeito de sua origem surgiram, foram plagiadas e desapareceram. De Ethan Smith a Salomão Spalding, de paranoia à genialidade ardilosa. Nenhuma dessas outras explicações absolutamente patéticas para o livro resistiu à análise, porque não há nenhuma outra explicação além de que Joseph, ainda jovem e iletrado, deu ao traduzi-lo. Afirmo isso tal como meu próprio bisavô, que disse simplesmente: nenhum homem iníquo poderia escrever um livro assim, e nenhum homem bom o escreveria, a menos que fosse verdadeiro e que Deus lhe ordenasse que escrevesse. Palavra de um apóstolo, de Holland. Um outro apóstolo, é o de Maxwell. Portanto, o livro de Mórmon estará conosco, tanto quanto a terra durar. Nós necessitamos todo o tempo para explorá-lo, pois o livro é como uma vasta mansão, com jardins, torres, pátios e asas, e ainda quartos para entrar, com lareiras quentes esperando para aquecer-nos. Os quartos, vislumbrados até aqui, contêm, além da mobília, e ricos detalhes para serem apreciados, sendo que decoração datando do Éden é evidente. Há painéis embutidos com vistas incríveis, particularmente vistas sobre a grande questão. Ainda que nós, como membros da igreja, às vezes nos comportamos como turistas apressados, mal se aventurando além do hall de entrada. É fantástico, Elder Maxwell, ele usava algumas palavras, né, parafraseando situações para ensinar uma doutrina, né? Então ele fala do livro de Mórmon, que é uma fonte inesgotável, né? Cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente lê, a gente aprende mais e mais, e assim é com todas as escrituras. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa interessante que eu aprendi há um tempo atrás de uma pessoa que foi presidente do Centro de Visitantes de Palmyra,
e deixa eu achar aqui, é segundo Nefe, é 27, e ali tem algumas coisas interessantes. Aqui está falando um pouquinho da tradução do livro de Mórmon, né? Vamos achar aqui, segundo Nefe, capítulo 27, começando no verso 6. Os irmãos depois podem buscar, né? Diz assim: acontecerá que o Senhor Deus vos revelará a palavra de um livro, e serão as palavras que adormeceram, dos que adormeceram. Eis que o livro estará selado, e no livro haverá uma revelação de Deus desde o princípio até o fim do mundo. Então, na parte selada, tem uma revelação desde o início até o fim do mundo. Devem ter coisas grandiosas, que a gente um dia vai ter isso. E ele diz assim: portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade e das abominações do povo. Portanto, o livro não lhe será revelado. O livro, porém, será entregue a um homem, e ele entregará as palavras do livro, que são as palavras dos que adormeceram no pó, e ele entregá-las a um outro, mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus. E a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz. Eis que revelam todas as coisas desde a fundação do mundo. E um dia virá em que as palavras do livro que estão seladas serão lidas nos telhados das casas e serão lidas pelo poder de Cristo, e serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas que aconteceram aos filhos dos homens e que ocorrerão até o fim da terra. Imagine que fantástico essa outra parte do livro de Mórmon que um dia a gente vai ter. E depois ele continua falando aqui, portanto, o Senhor Deus revelará as palavras do livro, lá no 14, pela boca de tantas testemunhas quanto achar necessário, né? Foram 3 a princípio, e depois mais 8 testemunhas, o total são 11. Mas uma parte interessante aqui, que o livro não poderia ser, apesar de ser as placas de ouro, não era para ser obter lucro. Mas uma coisa interessante, Joseph Smith não se achava capacitado para traduzir. Ele então leva os caracteres a Charles Anton, que era um egiptólogo, e esse ele atestou que estava correta. E lá no verso 15, mas eis que acontecerá que o Senhor dirá àquele a quem entregar o livro: toma essas palavras que não estão seladas e entregas a um outro, para que ele as possa mostrar ao instruído, dizendo: lê isto, suplico. E o instruído dirá: traze-me o livro para que eu leia. E dirão isto por causa da glória do mundo, e para obter lucro, e não para a glória de Deus. E o homem dirá: não posso trazer o livro. Isso Joseph Smith dizia: não posso te entregar o livro, porque está selado. O instruído então dirá: não o posso ler. E agora que vem a parte interessante, né? Joseph Smith não se achava capacitado, então procurou, né? E não era esse o propósito do Senhor. Está escrito lá no verso 19. E acontecerá, portanto, que o Senhor Deus tornará a entregar o livro e as suas palavras ao que não é instruído. E o homem que não é instruído dirá: não sou instruído. Era o profeta Joseph Smith. 21 anos, 24 anos, né, quando ele terminou, 21 quando começou. E 3 anos de estudo. Não sei que tipo de estudo era naquela época, mal aprendi a ler, escrever os cálculos, né, os números, era pouca instrução. E aí no 20, então lhe dirá o Senhor: os instruídos não as lerão, porque as rejeitaram, e eu posso fazer a minha própria obra. E aí que está a parte interessante, aí o Senhor diz: lerás, portanto, as palavras que te darei. E os relatos que nós temos era que o profeta Joseph Smith, ele colocava às vezes, pense num celular no claro, ele colocava dentro de um chapéu as pedras do vidente e colocava o chapéu e lia as palavras. E uma coisa interessante, os relatos dizem que quando eles paravam, por exemplo, para almoçar ou para ir no banheiro, para alguma coisa, ele não precisava perguntar onde é que nós paramos. Ele continuava exatamente da onde, porque ele lia as palavras. O Senhor disse: lerás, portanto, as palavras que te darei. E aí o nosso testemunho é que o livro de Mórmon foi traduzido pelo dom e poder de Deus, não foi pelo conhecimento humano, não foi pela ciência, mas sim pelo poder de Deus,
através do Urim e Tumim, da Pedra do Vidente, onde ele lia as palavras que o Senhor, que estavam lá no livro, mas que traziam o relato. E a gente poderia aqui discorrer muitos outros fatos, né? De Oliver Cowdery queria tentar traduzir, mas ele não fez muito esforço para isso, né? O Senhor diz, não é para você fazer isso, né? E o profeta Joseph Smith, então, em 63 dias de trabalho, completou essa obra maravilhosa que nós temos às nossas mãos como uma testemunha viva do Salvador Jesus Cristo. E nós testificamos que esse livro é verdadeiro. É a palavra de Deus. Doutrinas puras no livro de Mórmon. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente podia discorrer todas as coisas na igreja que nós temos hoje que são do livro de Mórmon. Sacramento, maneira de batizar, profetas e apóstolos, enfim, tantas outras coisas que a gente podia enumerar que estão lá doutrinariamente no livro de Mórmon e que hoje são aplicadas na igreja. Tá? Testificamos então que o livro de Mórmon, e esta é a igreja de Jesus Cristo, e o livro de Mórmon é a palavra de Deus, e o presidente Russell M. Nelson é o profeta de Deus, e que possamos não estar com esse mesmo erro dos santos no início e deixar o livro de Mórmon de lado. Ele deve ser a nossa fonte de estudo sempre, mesmo que o estudo do Ben Segue seja outro. Esse ano é o livro de Mórmon, né? Mas mesmo que seja outro livro, o livro de Mórmon deve ser parte do nosso estudo. Ok? Ficamos por aqui e nos veremos na próxima aula, nas próximas aulas, né, onde falaremos sobre outros assuntos do Evangelho. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.